entrevista de hoje vamos entender um pouco mais sobre a campanha Jurado Voluntário, uma ação que em Roraima é desenvolvida entre uma parceria da primeira e segunda varas do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é previsto na Constituição Federal e sobre esse assunto vamos conversar com o juiz responsável pela segunda vara do Júri, Jaime Plapo Jades de Ávila. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao programa Bom Dia Cidade. Obrigado. E olha, gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre a importância dessa campanha, de um modo geral, para a população e também um pouquinho sobre o que é o júri voluntário. Bom, como você disse aí na introdução, o Tribunal do Júri é a instituição prevista na Constituição Federal, né? É um órgão do Poder Judiciário instituído de personalidade jurídica e é composto de membros da sociedade. Esses membros da sociedade são os responsáveis pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, é um encargo legal, imposto a cada um, a cada indivíduo, a cada cidadão, né, em nome de toda a coletividade, em nome da sociedade na qual ele vive. O jurado voluntário, qual é o nosso objetivo? É justamente possibilitar que essa pessoa voluntariamente contribua com a justiça de alguma forma. Às vezes a pessoa quer contribuir, mas não é advogado, não é juiz, não é promotor. E a chance que a pessoa tem, a sociedade tem de participar, né, de contribuir com a justiça de alguma forma. Esse é o nosso principal objetivo. Olha, e o programa Bom Dia Cidade, ele abre espaço para os questionamentos populares, né? A gente sempre abre essa condição para que as pessoas que estão em casa e nas ruas possam participar com a gente e sugerir temas. Mas agora, especificamente, vamos a uma participação popular. Veja só. Eu gostaria de saber quais os critérios que são utilizados para a escolha do jurado voluntário. Então, doutor, quais os critérios? Bom, os critérios são puramente objetivos, tá? Estão todos previstos no artigo 436 do CPP, do Código de Processo Penal, e dentre eles são os seguintes: a pessoa tem que ser maior de 18 anos, residir na comarca de Boa Vista, né? Estar em dia com seus alistamento eleitoral, ou seja, ter título de eleitor, não estar respondendo ou ter respondido a processo criminal, né? Então, fora esses critérios, fora esses requisitos, nenhum outro critério a gente pode usar. A própria lei, nos seus parágrafos, estipula que nenhuma pessoa poderá ser afastada da função de jurar por cor, sexo, raça, classe social, profissão, certo? Então, fora esses requisitos, nenhum outro é exigido. Olha, e é selecionado o número X de jurados, né? A gente observa que é estipulado um número X para cada júri. Mas, no geral, como é que é determinado esse número? Ou seja, existe um número em que as pessoas basicamente vão se substituindo? Como funciona isso? Bom, como eu disse, os jurados, ele é uma obrigação legal. Então, o que acontece nesse caso? Essa sua pergunta é boa porque há dúvidas de todo mundo. A gente não pode só trabalhar com jurados voluntários. A gente não pode deixar de exercer o que a lei manda, porque a gente precisa fazer uma lista anual até dia 10 de outubro. Anualmente fixada uma lista de jurados de 300 a 700, né, no caso de Boa Vista, já que tem mais de 100 mil habitantes. Seriam selecionados, no caso? Serão selecionados. Dentre esses estarão também os voluntários, né? É difícil eu te dar aqui uma quantidade X de quantos voluntários serão. Mas como nós temos duas varas, a primeira vara do Tribunal do Júri, comandada pela doutora Lana, e a primeira pela Lana, e a segunda pela qual eu estou respondendo, perto desse momento nós vamos dividir os números em igualdades de uma forma aleatória, né? E essas pessoas vão participar do júri da seguinte forma: nós temos 3 sessões anuais. Cada sessão tem a duração de 3 meses, certo? Então, o jurado vai participar de uma reunião, a gente chama de reunião periódica. Então, a reunião dura 3 meses e ele participa uma vez na semana durante esses 3 meses. Ou seja, ele tem essa condição de ter conhecimento com essa reunião, seria isso? Não, essa reunião a gente chama de reunião plenária, porque reunião periódica, porque uma vez convocado, você me perguntou o número, são 25. A lei determina que nós temos que estipular 25 jurados, certo? A gente chama mais, a gente chama de suplentes, porque existe muita desistência, existem muitos impedimentos, tudo previsto em lei, né? Impedimentos, suspeições,
E aí a pessoa, são 25 jurados, cada sessão só pode ser aberta, iniciada com no mínimo 15 jurados presentes. Então nada impede que um jurado voluntário ou obrigatório, ele atue numa terça-feira, nós temos júris, por exemplo, terças e quintas. Ele atue numa terça-feira e na outra terça-feira atue novamente, sorteado novamente. Desses 25 que estão presentes, nós tiramos 7 e formamos o conselho de sentença, que é o conselho que vai julgar aquele processo naquela sessão, naquele dia. Ok, vamos a mais uma participação popular. Gostaria de saber se o júri voluntário vai ter alguma proteção. Existe proteção para esse jurado, Dudu? Olha, não há uma lei específica, uma previsão legal determinando a proteção dos jurados. O que a lei garante? A lei já garante e já impede certas pessoas, certas profissões de atuar como jurado, claro, pela obviedade da profissão. Então, claro, membros do Congresso Nacional, magistrados, promotores, servidores do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, que são órgãos que já estão diretamente envolvidos no processo, né? Servidores da segurança pública, né? Então a lei já garante essa isenção dessas pessoas. É extremamente eclético essa... Mas eu quero aqui dizer que, como muita gente pensa, o Tribunal do Júri não é essa coisa tão tensa igual as pessoas acham. É uma coisa tranquila, a privacidade das pessoas são garantidas, né? É tudo dentro do maior sigilo possível, certo? Então, proteção não tem. O que há é caso de suspeições e impedimentos que acontecem no dia a dia. A pessoa pode estar num júri e está impedido para aquela sessão, para aquele processo X. Então, vamos resguardá-la e não vamos deixar que ela participe dessa sessão, só na próxima. Olha, e o que compete a esse júri? Quais as competências desse júri voluntário? Ou seja, o que eles podem julgar, de certa forma? Até para dar essa explicação, de um modo geral, para todo mundo. O Tribunal do Júri, ele tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, né? São homicídio, aborto, infanticídio, são crimes dolosos contra a vida, tanto na modalidade tentada quanto consumada, certo? Então, havendo esses crimes, quem julga é o Conselho de Sentença do Tribunal de Justiça, membros leigos, membros da sociedade, em nome da sociedade. Olha, e temos mais uma participação popular, veja só. Eu gostaria de saber se existe algum alistamento para que a gente possa ser um júri voluntário. Ou que também que impede para que a gente não possa ser um júri voluntário. Então, doutor, o que impede uma pessoa de ser jurado voluntário? Olha, fora os requisitos legais, nada impede. Não há um impedimento. A gente, como eu disse, o critério é objetivo, né? A gente não pode utilizar um critério subjetivo para eliminar jurado de alguma forma. Então, a pessoa, preenchendo os requisitos do 436 do CPP, ela tem o direito de ser jurado. Quanto ao jurado voluntário, eu só queria esclarecer aqui, também há essa dúvida. É preciso esclarecer que essa pessoa, como a gente tem uma lista anual para sessões do ano que vem, né, do ano posterior, essa pessoa que quer ser jurado voluntariado, ela vai ter que participar de toda a reunião durante os 3 meses, certo? Porque uma vez formados 25 jurados, a turma, ela não pode ser dissolvida. Então acontece muito o jurado voluntário achar que ele vai trabalhar só num júri e depois não vai trabalhar mais, não vai exercer mais a função. Ou seja, ele tem um compromisso. Outros já não acham, poxa, só vou fazer um, até eu fazer um. Eu falei, não, vocês vão participar durante uma vez a cada semana, durante esses 3 meses, certo? Existe uma procura muito grande de universitários, de estudantes que até mesmo em busca de entender um pouco mais toda essa área jurídica? Com certeza. Eu digo no alistamento mesmo. Com certeza. O alistamento ele é feito pelo site, então a gente realmente ainda não tem esse levantamento do perfil de cada um, mas pela nossa prática, né, pelo nosso histórico, geralmente, claro, são pessoas mais estudantes que ainda, né, estão se formando, têm interesse de saber como funciona o júri, né, mas
te digo que é uma população bem eclética mesmo. Tá? Olha, voltando um pouquinho no comentário anterior, na pergunta anterior, quando ele falta ao júri, no caso ele se alistou, ele tem todo um compromisso, enfim, ele faltou, né, e não justificou, isso gera algum tipo de situação para essa pessoa, no caso? Eu digo, alguma consequência? A consequência é pecuniária, né? A lei também prevê que os jurados, uma vez compromissado, sorteado e compromissado para participar das reuniões durante esses 3 meses, ele se compromete a comparecer. Se ele não comparecer de forma injustificada, aí sim cabe uma previsão de multa de 1 a 10 salários mínimos, né? A gente leva em consideração aí a situação econômica do jurado, enfim, certo? Olha, interessante, só para reforçar para você que está assistindo, olha, os jurados possuem alguns benefícios sim, eles recebem certidão para comprovar no trabalho, comparecimento à sessão do júri e não haver desconto no salário. O exercício efetivo da função de jurado constitui serviço público relevante e estabelecida a presunção de idoneidade, que eu acho que para concurso, para essas outras situações, ajuda também, né, doutor? Concursos e funções públicas de uma forma geral. Acesso a funções públicas e remoção, promoção. Né? Ou seja, soma nessa situação, né? É importante ressaltar, Marita, que é o exercício efetivo. Tá? A pessoa tem que ter participado do conselho, né, para que esse benefício tenha efeito. Toda uma efetivação durante todo esse processo. Ele pode participar da lista de jurados e nunca ser sorteado. Tá? Olha, as inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de outubro e o candidato deve preencher um formulário que está disponível no site do Tribunal de Justiça, que é o tjr.jus.br. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio com a gente, obrigada pelas informações e esclarecimentos, doutor. Eu que agradeço em nome do Tribunal de Justiça de Roraima e queria convidar os estudantes ou o pessoal da população que compareça, que participe, né? É uma forma da sociedade conhecer mais também a realidade da violência de Boa Vista, né? Se inteirar mais da situação e de alguma forma colaborar com a justiça. Obrigada pela sua presença. Obrigado. O Boticário está com novidades e kits especiais para o Dia dos Pais, linhas como Men Only, perfumes como Coffee, Malbec, dando destaque para o Zaad, que veio especialmente para esta data. Vá a uma das lojas do Boticário e confira essas novidades. O Boticário em Boa Vista está em 7 endereços, sendo localizado no Pátio Roraima Shopping e outro no Roraima Garden Shopping. Falar para você da RWA Imóveis, que trabalha para realizar o seu sonho da casa própria. Tem também imóveis comerciais e rurais. Os preços são de acordo com a sua possibilidade. Passe na RWA Imóveis e conheça as oportunidades que a empresa oferece. O endereço é a Avenida Getúlio Vargas, bem no centro da cidade. O telefone é o 3224-3787. O programa Bom Dia Cidade fica por aqui. Outras informações na grade da emissora. Para você um excelente dia. Até amanhã.